Olá você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente continuar no nosso curso de Direito Administrativo. E vamos agora abordar um novo tópico, pessoal. Vamos falar sobre agentes públicos, um tópico importantíssimo para a sua prova de Direito Administrativo. É um tópico bem amplo, porque esse tópico ele pega tanto os aspectos doutrinários a respeito dos agentes públicos, ele também vai pegar aspectos constitucionais dos agentes públicos dali do artigo 37 a 41 da Constituição Federal. E nós temos também o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto do Servidor pode ser Estatuto Federal, que é o que nós vamos estudar aqui com mais afinco, a Lei 8.112/90. Nós também temos estatutos estaduais, municipais, que aí são tratados através da resolução de questões. Mas no nosso curso a gente vai focar, quando formos falar do Estatuto, da Lei 8.112, combinado? Mas até lá tem muita coisa para a gente ver, muitos aspectos doutrinários e legais, constitucionais também. E vamos começar agora, pessoal. Vamos lá. Gente, nosso tópico aqui é o tópico 10, agentes públicos. E essa aula de hoje nós vamos dedicar para falar sobre o tópico 10.1, que é um conceito de agentes públicos. Aqui eu sempre deixo meu contato para você ir lá no meu Instagram, me segue e manda a tua dúvida se você tiver. Eu vou estar te respondendo assim que possível. Combinado? Pessoal, é o seguinte, primeiro para a gente entender o que é o conceito de agente público, né? O que é que a tua prova, se o edital trazer assim, agentes públicos, conceito, o que seria agente público? O que a gente tem que entender, pessoal, aqui, é que o agente público é um conceito mais amplo possível. Nós temos o conceito de agente público. Agente público é o conceito mais amplo possível. Agente público, gente, é toda aquela pessoa que exerce função pública, que exerce uma função pública de qualquer maneira, seja de modo permanente ou até mesmo transitório, seja de maneira remunerada ou até mesmo sem remuneração. Então, agente público é o conceito mais amplo possível de representantes estatais. Dentro desse conceito de agente público, gente, nós vamos ter várias espécies que eu vou trabalhar com você na próxima aula. Nós vamos ter, por exemplo, a gente vai conversar sobre os agentes. Nós vamos conversar sobre os agentes honoríficos. Nós vamos conversar sobre os agentes delegados. Nós vamos conversar sobre os agentes credenciados. Nós vamos conversar sobre os agentes políticos, sobre os agentes administrativos, que nós vamos detalhar várias outras subespécies, agentes administrativos. Eu vou citar também com vocês sobre os militares. Então veja, dentro desse conceito de agente público, eu tenho todas essas espécies, honoríficos, delegados, credenciados, políticos, administrativos, militares. Todas essas espécies que eu coloquei dentro desse círculo aqui para você são espécies de agentes públicos. Então, agente público, quando você estiver diante da classificação dos agentes públicos, você vai entender que o agente público é aquela espécie mais ampla, é toda aquela pessoa que representa a administração pública de maneira permanente ou transitória, com ou sem remuneração. Eu vou te apresentar aqui conceitos doutrinários e legais a respeito do agente público para você ver que mais ou menos é tudo isso que eu te falei. Tanto a doutrina como a lei, elas apresentam o conceito de agente público nesses termos que eu te expliquei até aqui. Vejam, primeiro o conceito doutrinário. O primeiro conceito que nós vamos ver aqui é do doutrinador Eli Lopes Meireles. Ele diz assim, ó, agentes públicos são todas as pessoas físicas. A doutrina, ela enfatiza, né? Pessoa física. Tem até um ponto que eu vou até comentar de maneira mais específica com você na próxima aula, mas é até interessante a doutrina trazer agente público é toda pessoa física incumbida, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. Ele fala física, gente, mas existe inclusive possibilidade de pessoa jurídica ser agente público, através, por exemplo, de uma concessionária de serviço público. Concessionária de serviço público, segundo a Lei 8987, ela não pode ser pessoa física, tem que ser pessoa jurídica.
pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E aí, essa concessionária, a própria doutrina diz que a concessionária é um agente delegado. A própria doutrina, olha que engraçado, a própria doutrina, ela trata a concessionária de serviço público como um exemplo de agente delegado, mas no conceito de agente público ela diz que tem que ser pessoa física. Eu estou te mostrando essa incoerência doutrinária, porque isso pode ser objeto de prova. Então veja, se na sua prova cair, por exemplo, concessionária de serviço público é um exemplo de agente público delegado, que eu vou conversar mais na próxima aula com você, mas se trouxer, você diz que é um exemplo. E se em outra questão disser, agente público é toda pessoa física, como diz Eli Lopes aqui, física, incumbida definitiva ou transferivelmente do exercício de alguma função estatal, você diz que está certo também. Tá? Às vezes a gente tem que fechar os olhos para algumas incoerências, porque são posições doutrinárias e a prova vai cobrar em cima delas. Beleza? Então, segundo Eli Lopes, agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função pública, função estatal. José dos Santos Carvalho Filho diz assim, ó, José dos Santos diz, a expressão agentes públicos tem sentido amplo, é o que a gente conversou, amplo. Significa o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem função pública como prepostos do Estado. Essa função, é mister que se diga, pode ser remunerada ou gratuita, definitiva ou transitória, política ou jurídica. Conceito mais completo, né? Eu até gosto mais desse conceito aqui de José dos Santos. Não limita para ser apenas pessoa física, diz todas as pessoas, e é um conceito até mais completo, transitória ou de maneira permanente, com ou sem remuneração. Tá perfeito. Vamos avançando aqui. Conhecidos os dois conceitos, vamos entender o que diz Maria Silva Zanella de Pedro, que traz um conceito bom também. Ela diz que agente público, ela restringe também, ó, é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Ela traz um conceito curto, assim como Eli Lopes. Dos três conceitos doutrinários que a gente viu aqui, desses três, o que eu gosto mais é do de Carvalho Filho. Ele traz um conceito mais completo, não delimita pessoa física e traz o conceito abarcando mais detalhes, tá bom? Mas enfim, são três doutrinadores que comumente são cobrados em prova de concurso. É bom você conhecer essas posições para você estar pronto para eventual questão de prova sobre isso, beleza? E eu vou te apresentar dois conceitos legais sobre o tema. Primeiro, na LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, a redação atualizada do artigo 2º, Lei 8429, diz assim, ó, para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou mesmo que seja sem remuneração, seja por eleição, por nomeação, por designação, por contratação ou por qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ele exerce o mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então aqui a LIA ela adota o conceito de agente público mais amplo possível também. Toda pessoa que representa o Estado, toda pessoa que representa a administração pública de maneira transitória ou permanente, com ou sem remuneração. Então, para os fins da Lei de Improbidade Administrativa, será sujeito ativo até mesmo alguém que não seja servidor público contratado. Pode ser um agente honorífico, um mesário de eleição, por exemplo, um jurado, pode ser um agente delegado, um tabelião de cartório, por exemplo. Todas essas pessoas, é um conceito amplo, todas essas pessoas que representam o Estado são agentes públicos e podem sim ser sujeito ativo de um ato de improbidade administrativa. Outro conceito legal que eu trago para você é o do Código Penal. O Código Penal, gente, ele é antigo, né? Lá de 1900 e lá vai colocar, de 1941. E lá, no Código Penal, nós temos um artigo 327 que traz o conceito de agente público, só que ele fala funcionário público. Ele diz assim, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função. Veja, também é um conceito amplo para agente público. Só fica a ressalva. Hoje, depois da Constituição de 1988, nós não utilizamos mais o termo funcionário público. A gente usa agente público ou servidor público quando é em uma perspectiva mais restrita, que eu vou explicar essa nomenclatura já na próxima aula. Mas para você entender, esse conceito do Código Penal, se a gente quiser atualizar para os dias de hoje, a gente colocaria assim, ó. Considera-se agente público, agente, só substitui o funcionário. Considera-se agente público para os efeitos penais, embora transitoriamente ou sem remuneração, aquele que exerce cargo, emprego ou função. Então,
tem essa similaridade, mas o conceito é esse conceito amplo que é adotado também pelo Código Penal. Tranquilo, gente? É uma aulinha mais curta mesmo, vamos resolver algumas questões para a gente ver se conseguiu entender de fato o conceito. Questão aqui, primeira de hoje, diz assim, ó. A designação mais genérica possível para fazer referência a todas as pessoas que se relacionam com o Estado, todas, exercendo alguma de suas funções, independentemente da forma em que a ele se vincula, ou até mesmo sem vínculo. Ora, é o agente público. É o agente público. Por que não é funcionário, professor? Porque esse termo não é mais utilizado hoje. Ele só pode ser utilizado em prova de direito penal. Na prova de direito penal, como é literalidade de lei, aí você pode encontrar esse termo. Mas em prova de conceito de agente público, aqui em direito administrativo, aí é agente público mesmo. Beleza? Questãozinha Sebrasp diz assim o item. Toda pessoa física que prestar serviço ao Estado, ainda que de maneira temporária, é considerada agente público. E tá correto, meu amigo. Certinho. Realmente, toda pessoa que presta serviço ao Estado, mesmo que seja de maneira temporária, é sim considerada agente público. Tranquilo, gente? Beleza? Meu amigo, minha amiga, valeu demais. A gente acaba a nossa aula por aqui. Acabamos o nosso tópico. É uma aulinha mais básica essa aula de hoje, só para mostrar o conceito, o que é esse agente público. É só para você entender que o termo agente público é um conceito amplo mesmo, mas na próxima aula a gente vai falar sobre a classificação dos agentes públicos. Combinado? Se você ficou com qualquer dúvida na aula de hoje, não tem problema, você pode vir aqui, ó, embaixo no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, manda a tua dúvida, assim que possível, eu te dou um retorno. Combinado assim, meu amigo, minha amiga? Valeu demais, um forte abraço e eu aguardo você na próxima aula.